E aí, pessoal, hoje estamos aqui direto da cozinha do VGV Control, onde a gente vai contar um pouco, alguns bastidores, trocar uma ideia sobre funcionalidades, sobre etapas, sobre o processo que vem acontecendo, para expor um pouco mais, até para pegar a opinião dos corretores, vocês entenderem que essa ferramenta ela é construída para o mercado, né? A gente busca soluções e conecta com as necessidades do mercado e tenta sempre melhorar elas e colocar o máximo alinhado com corretores, construtoras, imobiliárias, e a gente está sempre com um fit entre todos esses públicos e construindo sempre melhorias e tudo mais. Para hoje, então, né, meu sócio, passarinho, Eduardo, vamos falar um pouco e aí retomar, Eduardo, temos algumas pautas aqui para a gente conectar o pessoal com o que já passamos, por onde a gente está indo, quais são as recomendações, né, o que a gente tem ouvido do mercado e para a gente ir avançando também como uma categoria como um todo, né, no VGV Control. Legal, Rafa, é isso aí, o VGV Control uma solução muito eficiente para o mercado imobiliário, e quando eu falo mercado imobiliário eu estou falando para o lado da incorporadora e também estou falando do lado do corretor de imóveis, que é o principal usuário, o principal operador desse sistema. E evidentemente toda solução tecnológica ela nasce com um problema, né? Basicamente a maioria, tudo que você viu de problema que hoje você tem um aplicativo é que tinha um problema lá que precisava ser resolvido. E logo quando nós começamos a entrar nesse mercado imobiliário, já deu para perceber o quanto espaço para inovação o mercado imobiliário tem, o quanto executar tarefas simples eram tão complicadas para o corretor de imóvel, sim, e o quanto a incorporadora sofria para chegar e transferir essas informações para o corretor poder trabalhar. E aí nasceu, a gente foi vivenciando parte de campanhas publicitárias, lançamentos, desde você cadastrar uma senha de atendimento para um evento de lançamento, quanta coisa era necessária, e aí logo a gente resolveu encampar essa demanda e surgiu a ideia de abrir a empresa de tecnologia, né, Rafa, a DMX, e já nosso incipiente produto VGV Control já começou a ganhar formas. E até eu acho que é legal pra gente começar um pouco desse objetivo inicial, né? Porque, como tu falou, começou com um sistema de premiação para um cliente nosso, evoluiu quando você assumiu a coordenação de é a terceira maior consultora do Brasil hoje. Avançamos com relação a como otimizar, né? E aí eu acho que é até legal você falar da tua experiência, onde você perdia tempo, onde o teu tempo não era aplicado de uma maneira eficiente para gerar vendas. E aí foi onde a gente começou a enxergar uma oportunidade que a gente poderia somar tecnologia e dar velocidade e dinâmica para a venda. Realmente, ali logo, antes mesmo de assumir o papel de coordenador de vendas, hoje é um trabalho bem intenso, mas ele é muito facilitado por conta do sistema. Porém, lá em 2019, quando eu assumi a coordenação do condomínio fechado, que era só um produto, e existia aquela demanda do corretor precisar de informação e tabela de preço atualizada, e aí ele tinha que acessar o site do condomínio, ele precisava do outro, tinha que buscar do outro coordenador. Então o corretor, a gente percebeu que o tempo era o principal ativo no ambiente de vendas, e cada vez que demorava para conseguir uma tabela, conseguir informações, fotos em arquivos, em sites de transferência de arquivo, hoje Google Drive. Mas o tempo que se perdia e a qualidade com que a informação chegava para o cliente era muito pequena. O tempo era longo e a qualidade era muito ruim. E até desmistificar coisas que sempre foram, não, mas eu tenho que mandar a tabela para o cliente, o cliente precisa, não precisa. A gente estruturou, né, e organizou esse meio de campo, que a gente quebrou máximas que antes não é assim, que sempre funcionou, não, então por que e se testar dessa outra forma? Aí tem uma frase que eu gosto bastante, eu acho que é acho que é o John Ive do Jobs, que é sobre a inovação, ela tá em você apresentar uma solução diferente que é mais fácil para o consumidor. E não é sobre, tá aqui uma coisa que ela explode diferente, todo mundo vai amar. Não, ficou mais fácil? Ficou. Então ela inovou. Eu diria que além de mais fácil, ela ficou mais rápida e mais eficiente também. Exato. Então essa demanda lá atrás, o cliente recebendo informações de baixa qualidade,
sem entender muito a concepção de produto. O corretor praticamente tem que se humilhar para pedir para um gerente comercial, às vezes ir na sede da construtora, da incorporadora, pedir o material porque ele não tinha acesso em tempo real. É óbvio que a gente achou um absurdo, principalmente que lá nesse momento a gente estava investindo milhões em campanhas publicitárias para estimular a demanda de clientes da agência. E quando a informação batia lá no corretor, ele tinha ali a gente viu mesmo que, precisamos organizar esse negócio. Não pode ser em Google Drive. O cliente ficar recebendo Google Drive, ficar recebendo tabela em Excel, tabela em PDF. E aí a gente veio formatar todo esse modelo. E a gente sempre sentiu, né? O corretor ele tinha muita vontade, muito interesse, só que por conta da forma como chegava a informação para ele, acabava prejudicando a própria performance dele, porque ele tinha dentro do rolo do celular dele, ou então dentro de achar compartilhamento, a tabela atualizada, o valor é esse, o valor é aquilo. Então, ele acabava parecendo bagunçado, desorganizado, e eu lembro do feedback de uma corretora, depois que começou a usar o VGV, ela veio e falou assim, nossa, como é que eu vou mandar os outros links agora, porque eu vou parecer desorganizado, não é a construtora que organizou. E o legal é que, por a gente estar trabalhando no chão de fábrica do mercado imobiliário, a gente baixou, a gente instalou, a gente adquiriu muitos aplicativos e muitas outras ferramentas que tinham... Primeiro, acho que tinha essa ideia de organizar, mas a complexidade, a falta de intuitividade na manipulação da ferramenta, o custo muito alto, às vezes 300, 400, 500 reais por mês para o corretor, não inviabiliza tudo isso. E aí vem onde a gente conseguiu inovar, em trazer um produto de eficiência, de velocidade, de viabilidade, de uma experiência de uso fácil, uma ferramenta muito intuitiva. Então foi isso, acho que todas essas caneladas, esses desafios, corretor perdendo venda, porque não sabia quem mandou o arquivo, o cliente já não sabia qual apartamento ou qual imóvel que ele estava vendo no celular, não sabia mais qual corretor mandou, uma bagunça generalizada na parte mais delicada de todo o negócio. O preço, né? O cliente, que por conta de receber só o preço, desistia dos negócios. E nós como publicidade tentando criar valor. Então a gente queria somar tudo que tem empreendimento e no final ele recebia uma tabela dizendo o metro quadrado é tanto e o preço é esse. Não, e nós, por sermos da área de comunicação, onde a gente realmente precisa gerar valor, e a comunicação ela precisa ser eficiente ao ponto do cliente entender, uma empresa de comunicação, conseguir desenvolver um sistema que facilite a leitura e a interpretação do cliente lá na ponta e a facilidade e a velocidade do corretor trabalhar. Tem uma tempestade perfeita aí que ela acaba encontrando, porque eu, na minha origem é de tecnologia, fui para publicidade, você, origem é de vendedor, foi parar na publicidade, empresário, e aí a gente tem outra, né, o Arthur também, que é o outro líder nosso, ele sim, é um core tecnologia total, mas aberto também a entender o resto e melhorar como sistema. Então, um cara que pensa sistema. Então, acho que quando essas três junções, aí você no chão de fábrica, a gente liderando comunicação de empreendimentos, 4, 5 anos, e mais todo o potencial de tecnologia de 15 anos ali sendo feito para potencializar produto, somou e virou bem. Mas eu queria perguntar, Eduardo, começando assim, papo mesmo, então, né, vamos abrir um pouco para quem está curioso aí do outro lado, saber um pouco mais. Parte da informação, porque eu lembro da primeira página até a evolução que a gente tem hoje, tem uma crescente absurda em organização de informação, e a gente já mudou, era de um lado, foi para o outro, foi isso, a gente monitora, né, como funciona e converte melhor, e vai variando isso também, mas a gente tem uma organização de como a gente apresenta os dados para o cliente, como a gente monta isso, e isso foi uma coisa que a gente evoluiu muito em cima de feedbacks de corretores, feedbacks de consultores e ter o feedback também junto na ferramenta. Como é que foi chegar nessa informação e como é que você foi sentindo a informação relevante e importante para a gente construir essas páginas de venda mesmo, tanto da consultora como agora das imobiliárias e corretores? Eu acho que o principal feedback que a gente tem é o não vi, não consegui, não achei onde clicar, não achei onde cadastrar. E essa dificuldade trazendo para a agência de publicidade melhorar a questão de design para daí vir para o sistema, eu acho que foi o grande pulo do gato aí. O fato de eu estar todos os dias com corretores de imóveis desde 2019,
Tá todo dia conversando, treinamento, mentoria, percebendo a dificuldade tecnológica. Fizemos um evento onde foi apontado um dos principais itens, a dificuldade do corretor com ferramentas de tecnologia. Então, não é sobre ensinar ele a operar Instagram, não é sobre ensinar ele a operar software para cadastrar imóveis em sites de imobiliária. É de fato ele ter uma plataforma que ele consiga trabalhar sem depender de ficar toda hora pedindo para alguém. Então, quando ele vinha e fala assim, eu não achei o botão de compartilhar pelo WhatsApp. Rafa, aumenta o botão do WhatsApp, coloca o ícone do WhatsApp. Não, mas tá aqui, dá para ver. Mas o cara não tá vendo, então coloca. Então, essa experiência do dia a dia, essa rotina dos feedbacks, eu não tô vendo, eu não tô conseguindo, eu não achei, isso transformou o nosso sistema e que tem muito mais ainda a apresentar de melhorias, de experiência do usuário mesmo, que eu acho que é foi o grande pulo do gato e eu acho que é o maior atrativo hoje para o corretor utilizar. E a forma como a gente organizou isso, né, de montar, eu lembro que a gente começou olhando para catálogos, aí do catálogo a gente foi para as landing pages, e aí a foto, é o vídeo, aí desconstrói para diferenciais, foram ganhando um espaço, a tabela. Então a gente já testou diversos modelos, onde a gente hoje opera no modelo híbrido, que eu tenho tanto as informações principais, eu tenho uma ficha técnica do produto do lado, que ela ajuda muito na parte de filtros e buscas. Eu tenho depois uma parte textual com imagens que corroboram um outro. Tem as partes de planta com vídeos e tour virtuais, para daí vir todos os diferenciais de tabela de preço e o valor de unidade de negociações. E ainda na unidade a gente somou diferenciais específicos de unidade. Então olha a riqueza de informação e de detalhe que foram ganhando profundidade ao longo dessa nossa construção da página. Outra coisa que tem muito valor para as incorporadoras é a questão de documentação. Então, uma venda era feita assim, assina aqui, Rafa, assina o papel, escreve aqui, erros de data, de calendário, faltando informação, e aí a gente conseguiu colocar dentro desse sistema a área de cadastrar venda. Que aí ali já vinha a imobiliária cadastrada, os dados do corretor cadastrado, a forma de pagamento, anexar os documentos da venda. Então, se o empreendimento pode ser parcelado em 24 meses, ele não consegue preencher 36. Acho que isso resolveu para quando esse contrato bater lá na área comercial e depois vai para o jurídico. Porque era muito recorrente, 2, 3 anos atrás, era absurdo o tanto de retrabalho que tinha o comercial, o jurídico. Faltou um documento. Hoje não, se faltar um documento, o cliente não consegue concluir a venda. Sim, exato. O que resolve isso? Otimizem pela metade do tempo, o tempo do jurídico, o tempo da assistência comercial. Por quê? Porque agora vai certo. E até às vezes na própria simplicidade que a gente concluiu, não tem limite de upload de arquivos. Tem ferramentas hoje que você pode um só. Nossa, é limitado, sobe quantos você quiser. Então, não tem por que a gente restringir a informação de chegar no cliente. E o que tem é a gente ajudar as consultoras a construir a melhor informação para chegar ela no seu cliente final. Deixa eu citar um exemplo aqui também que eu acho importante. Eu estava aí na véspera de um lançamento imobiliário que a gente tinha uma expectativa muito alta de venda. Você imagina você realizar 30, 50, 10 ou 25, 80 vendas em um fim de semana, administrar todos esses documentos, todas essas fichas de proposta, todos os dados de cônjuge. Folhas e folhas, já vi pilhas e pilhas de documentos. Cheguei, Rafa, precisamos antecipar e resolver isso antes do evento. Sim. E acho que essa que é a grande nossa virtude, você aperta o play hoje, amanhã já está funcionando praticamente. Sim, né? Claro. Pela velocidade do mercado a gente é muito rápido. Mas você realizar um evento aí, 2 eventos seguidos, com pré-reservas já, com todos os documentos cadastrados, com as imobiliárias cadastradas, com a venda já cadastrada, só esperando o evento mesmo, eu acho que isso foi um grande marco na história do VGV Control. Tinha monitoria de senhas para cada um, controle de documentos para cada um relatório, um reporte para o corretor se estava aceito ou não aceito, se a senha tinha um protocolo com data, hora e registro documental ali, valendo, né, até caso juridicamente blindado.
tinha uma construção em cima de toda uma organização de dados e informação que digitalmente já estava com a construtora para ela dar os encaminhamentos internos, jurídico, o que precisasse. Que ela pôde conferir na véspera do evento se estava todos em ordem, uma conferência, o sistema já blindava mesmo, claro. Mas de repente o corretor subiu um arquivo errado, então foi tudo conferido com tranquilidade para o evento. Isso. Mais um ponto bem importante dessa questão é que para a gente chegar nessa política, a construtora teve que aceitar. E uma construtora que estava buscando uma inovação e foi a primeira a realizar na nossa região aqui, diria que uma das primeiras a ter esse tipo de operação. Eu diria que seria uma operação inédita essa, né? E eu lembro a gente teve uma situação, porque nem tudo são flores, né? Semanas antes, uma outra consultora disse, não, a gente vai fazer no papel, mandaram fazer papel carimbado, aquela que se escreve, né, com carbono, fica os dois, porque aí a gente gosta de papel, não sei o quê. Nossa, quando o nosso programador viu aquilo, que estava pronta a ferramenta, e eles foram pro papel, ele surtou, né, um dos programadores. Já essa outra construtora. E aí a outra disse, tá pronto, bora, eu quero fazer e vamos acelerar. E esse interesse foi legal, porque aí quando a gente acabou tendo os dois modelos, um excelência e organização funcionando, ferramenta moderno, tecnológico, e outro arcaico no papel, foi engraçado ver, né? A gente acabou participando das duas, ver as duas situações acontecendo lado a lado, você, putz, ali, ó, quem tá na vanguarda realmente puxando, inovando, e quem, vão devagarzinho, porque quero. Nesses 2 fins de semana, eu acho que é mais ou menos umas 150 vendas, que você imagina, são 150 carteiras de motorista, 150 certidão de casamento. Vezes 2, né? Porque era cônjuge. Comprovante de endereço. Então acho que foi legal e acho que é uma grande virtude para a construtora. Mas vamos falar do que tem de novidade? Quer dizer, depende, quando você estiver vendo esse vídeo, já faz muito tempo que a gente lançou isso. Mas recentemente a gente abriu um módulo, porque toda essa inovação que a gente trouxe para a construtora, a gente sentiu uma demanda do mercado, né, Passarinho? Acho que é bacana a gente falar isso. Não foi uma coisa que veio da nossa cabeça. O mercado nos sinalizou. Precisamos que vocês olhem para a categoria, para os corretores, para as imobiliárias, porque isso é muito bom para ficar só para as construtoras. Foi legal porque, assim, como eu lido com bastante corretores, meu contato com o corretor todos os dias praticamente, não é praticamente, é 100% dos dias com certeza. E aí eu virei meio que um marketplace ali, tipo, cara, eu tô com uma casa para vender, você sabe de alguém que tá buscando? Sabe algum corretor que tá procurando? E eu, cara, tem coisa aí, tem alguma coisa, porque por outro lado, o corretor precisando vender um imóvel para realizar a venda de outro imóvel. Então, na prática, o Rafael tinha uma casa lá de 1 milhão, mas ele dependia de vender essa casa para comprar a outra casa no condomínio de 2 milhões. Mas ele só compra de 2 se vender de 1. E aí o corretor tinha muito trabalho para sair vendendo essa casa de 1 para concluir o outro negócio. Aí que a gente sentou de novo e falou assim, cara, a gente precisa resolver agora o problema dos corretores. As imobiliárias estão com, pelo menos aí, muitas vendas paradas. Teve uma imobiliária que chegou e falou assim para mim, cara, eu tô com 30 milhões em VGV parado, dependendo de vender o imóvel para o cliente comprar outro. Um destrava o outro. E aí isso foi se multiplicando, esse pedido. Chegamos a ter pedidos de corretores para cadastrar o imóvel que eles tinham captado, para pôr no perfil da construtora, para que outros corretores visualizassem para vender esse imóvel. Não, mas por que o corretor não pode ter o próprio perfil? Por que a imobiliária não pode ter o perfil ali? E aí acho que foi a grande inovação abrir esse leque, que demorou mais um ano também, Com o que já tínhamos, foi mais um ano para habilitar o modelo de modo corretor, então não é tão simples assim para a gente executar. E dentro disso, quando a gente abriu para corretores, a gente está primeiros dias ainda, né? Já tem mais tem um volume bem grande aqui cadastrando, e a gente já começa a sentir como eles estão operando, porque eu sinto uma tendência em cima de o que acontece hoje no mercado sendo replicado no sistema. Mas como a informação é pública, já começa a perceber que vai aparecendo constrangimento, sabe? Quanto que topa a parceria, quanto que é a comissão, quanto que você acertou a comissão, quanto que é isso.
E aí já começa a criar, que a gente sabe, não vai ser no primeiro mês, no segundo mês, que tudo agora magicamente afloreceu. É um trabalho, como você falou, leva um ano, leva tempo, o entendimento de mercado, adequação, termo correto, abertura de trâmites em cima disso. E colocar o mercado reagir a ele, a própria mudança que é lá fora no mercado, onde uma nova negociação vai ser diferente, uma nova parceria vai ser diferente, os percentuais eles vão evoluindo. Então isso está sendo bem bacana. A gente sentiu que só migrou do off para o on e agora já tem uma mudança entre novos produtos, vão começando a ter novos percentuais ali dentro. A cultura começa a ser mudada pela forma de se operar parcerias. Porque você já sabe, eu acho que uma das coisas que a gente colocou ali que funciona muito bem, que é de corretor para corretor, que não é, o cliente tem acesso ao que o corretor manda, mas as informações que aparecem lá, nem tudo o cliente vê, é só o outro corretor que consegue ver. Mas uma coisa, Rafa, que a gente colocou ali, que sempre foi um problema no mercado imobiliário, foi a avaliação do imóvel. Uhum. Então, eu costumo dizer que o imóvel tem 3 preços. Você tem o que o cliente quer, o valor de mercado e o valor para vender. Diria até 4. O valor para vender é muito rápido. E geralmente quando você olha para os valores dos anúncios, todo mundo já sabe que aquele imóvel está anunciado acima do valor para ter margem de negociação. E natural que às vezes tem um carro ruim para pôr no negócio, às vezes tem outro imóvel, mas está tudo certo. Mas o que a gente inovou nesse aspecto é que de corretor para corretor eu tenho informação do valor que você, dono do imóvel, quer, o valor de mercado desse imóvel e a avaliação do corretor. E acho que mais importante, o parecer do corretor sobre esse imóvel, que é uma informação que vai de corretor para corretor, né? Hoje eu vi o primeiro imóvel que me chamou a atenção invertida, porque normalmente o cliente quer muito e vale menos, né? Os primeiros que eu vi estavam nessa forma. Aí foi um que eu achei bacana, que tava lá, o cliente que tá feliz aqui, mas ele vale aqui e dá para chegar nisso. Tipo, já o corretor entendendo que assim, vamos buscar um valor mais interessante, vamos daqui a pouco permutar alguma coisa, porque no líquido todo mundo vai sair feliz e é um valor, é um produto que vale mais do que a própria expectativa do cliente. Então é legal ver a avaliação do corretor acima da expectativa do cliente. E aí vem aquela questão de oportunidade, onde também tem mais a ferramenta buscar oportunidades, que são imóveis que estão abaixo do valor de mercado, que o cliente precisa ter uma liquidez mais rápida. Às vezes não é que o cliente precisa vender rápido porque ele precisa do dinheiro, às vezes é um empresário que é melhor ele perder 100 mil no imóvel dele e comprar um container com 1 milhão de margem. Claro. O container vem da China, ele tem margem para pôr na empresa dele, usa de capital de giro. Então a gente viu que tem muitas circunstâncias muito personalizadas de negócio para negócio. Sim. Mas tem um ponto aí que você falou antes que eu acho que é bacana a gente entrar com mais profundidade, porque ainda a gente está na superfície da informação para o corretor. Né? Tem mais campos entrando, tem novidades sendo lançadas nesses próximos dias e semanas. Mas conta um pouco mais, parceirinho, até para você dar a tua visão de por que vale clicar, né? Não é nem escrever, clicar mais opções, ele dá mais opção pro corretor do outro lado e até o potencial cliente terem acesso a isso. O quanto vale essa informação? O quanto vale se dedicar a colocar mais informação no cadastro? Aí é um ponto importante, porque na comunicação a gente trabalha muito com obviedades, né? E o corretor de imóvel, assim como um representante comercial, como um médico, como um advogado, ele está muito familiarizado à sua própria linguagem, ao seu próprio vocabulário. Por exemplo, se você for falar que tem um imóvel que está averbado, o cliente não vai entender nada. Então, mudar essa forma de linguagem, preço por metro quadrado, por exemplo, o cliente não sabe aferir preço por metro quadrado. Então, a gente sabe também que tem informação óbvia que o corretor sabe, mas ele acha que o cliente sabe também. Então a gente tem até uma certa redundância em muitas opções para clicar. Então, e por que clicar nas opções do imóvel? Então lá, só para citar um exemplo, tem uma das opções lá sobre a garagem. Então, geralmente os anúncios que você encontra, lindo, sobrado, ótima localização, 2 vagas. Beleza, 2 vagas. Mas essas vagas são paralelas, é lado a lado? É vaga coberta? Uma coberta, a outra é aberta?
É em gaveta? Tem vaga para mais carro? Dá para aumentar a vaga de garagem? Dá para guardar mais carros? Então são informações que o cliente vendo ali, o corretor foi lá, visitou o imóvel, conhece, ele sabe. Mas o cliente não foi, está vendo pela internet, não tem noção de como é esse imóvel. Então a gente imputou muitas informações ali que o corretor precisa apenas clicar para marcar essas opções, para não depender dele lembrar de escrever que é vaga lado a lado. Outro exemplo muito bom que a gente já viu que estão usando bastante. Tipo de telhado. É telhado aparente, é platibando. Então, detalhes simples. A própria complexidade que hoje a gente tem em variações e opções de telhado, né? Então, porque nem eu tô com cerâmica, eu tô migrando agora para como é que é? Tem o sanduíche, a telha é sanduíche. Você vai fazer plativando, então ele tem isso, a calha aqui desse lado, face norte ou face sul por causa de energia solar. Ele sei lá, na época que eu era criança, lá, brasilite ou telha, sabe? Você vai olhando a evolução que é e tudo isso faz parte da composição de preço e de dor de cabeça futura que o cliente vai ter ou não vai ter, onde o corretor pode somar valor para essa relação. Outra coisa que vem muito forte no VGV são as possibilidades do imóvel. Então, é muito legal. Essa questão, o cliente está olhando pela internet, ele está vendo o link, e aí ele quer um imóvel com piscina, e aí o corretor, de repente, ele vai lá no site da imobiliária, ele não encontra, mas no VGV ele vai ter lá possibilidades dentro desse imóvel. Aumentar a sala, aumentar a cozinha, aumentar a lavanderia, instalação de piscina, construir uma edícula, ampliar a área gourmet. Então, o corretor, ele avaliando esse imóvel, ele já marca em opções simples, é só um clique, quais são as possibilidades desse imóvel. O que dá para fazer com esse imóvel? Dá para colocar painel fotovoltaico? A estrutura comporta? Então, tudo isso a gente ampliar a vaga de garagem, por exemplo. E isso são coisas que, de novo, o mercado hoje não se pergunta, não faz essas perguntas. São novas perguntas que a gente acredita muito pelo que a gente escuta, pelo potencial que a gente tem falado com arquitetos, com engenheiros, com construtores. E isso é legal, a gente não está olhando simplesmente pelo lado da venda pela venda. Tem um potencial maior do mercado da construção civil. E isso eu acho que é uma coisa interessante para quando o corretor de elite, master, vendedor, em termos que você quiser aí, que você vai ser treinado na internet para conversão, se ele tiver munição para tirar, ele vai tirar melhor. Se ele tiver com muita informação na palma da mão, ele vai converter melhor. Não, já aconteceu. Eu acabei de falar da garagem porque é um tema muito fresco aqui. O cliente olhou lá, a casa tinha apenas 2 vagas de garagem, e quando ele olhou dentro das possibilidades, ampliação da garagem. Pronto. 3, 4 carros. Então, isso melhora muito a percepção do cliente lá fora, porque a minha preocupação não está no entendimento do corretor, está no entendimento que o cliente vai ter do imóvel cadastrado pelo corretor. Sim. Então, essa ferramenta, ela faz com que o cliente tenha um entendimento, e a gente pensou na simplicidade do corretor operar também. Porque imagina o corretor, já não tem tempo. Não posso dar trabalho para ele. Por mais que dê trabalho, não posso dar mais trabalho. Eu duvido um corretor que adora mexer e ficar cadastrando em sistema residência. Quando eles fazem a captação, vai lá pro site da imobiliária cadastral. O cara infarta. Então a gente já fez um negócio para que em pouquíssimos minutos ele já faça um resumo completo, um checklist completo do imóvel com todas as possibilidades. Se é telhado, se é laje protendida, se é alvenaria convencional, se as paredes internas é de drywall, é alvenaria, é wood frame, é steel frame. Então tudo de maneira simples e rápida para ganhar tempo, porque o maior ativo do corretor é o tempo. E aí uma coisa que eu acho, até brincando a gente fala, vai surgir uma nova profissão, porque eu vejo o potencial de quem está só editando foto, tirando foto, conversando com moradores, tem a parte documental que a gente vai incorporar na ferramenta logo, também de angariação ali, ou captação, dependendo da região do país que você está, onde isso vai ser incorporado e a pessoa vai lá, tira as fotos, edita, deixa bonito, perfeito e bota a comissão para parceria para quem quiser vender. Então você é vendedor, você tem perfil de venda, meu perfil é de fotografar, capturar boas imagens, contar uma história naquele imóvel e deixar disponível para alguém que queira vender. Rafa, quantos fotógrafos que já chegaram para você na agência? Cara, tem algum serviço aí? Como é que tá? Cara, esse cara com um pouquinho de tino comercial, ele capta imóvel, ele já tem equipamento de foto, ele já tem o drone. Ele tá pronto.
Faz uma parceria aí com Para ele é um trabalho de meia hora, 1 hora. Para ele é um trabalho de meia hora, para o corretor é um trabalho de um dia. Exato. E aí o fotógrafo vai lá, capricha, cadastra as fotos bonitinho. Ele tem um olhar de limpar o ambiente para ter uma estética melhor, que é uma outra coisa que a gente sente muita dificuldade, né? O corretor tá com tanta pressa, não, vou tirar assim mesmo. Eu já vi foto com o cachorro em cima da mesa. Você tá louco. Parece mentira. Mas parecia um cachorro na favela. E vem cachorro imóvel. Não, eu tava lá lambendo o prato. Aceita pet no imóvel. Dentro disso tem essa... Tem essa opção também no VGV. Inclusive você pode marcar lá se aceita pet ou não. Grande ou pequeno. Mas dentro que é voltando o que a gente tava construindo, possibilidades, porque para mim é sobre isso, é sobre a gente dar possibilidades para o mercado se auto-entender e montar uma nova forma disso. Quando a gente está falando desses dados, e aí eu acho que eles vêm para um motivo, não é só, vamos colocar um monte de opção para a pessoa clicar e azar. Tudo isso vira um grande filtro, né? Porque a gente está lançando agora a página de filtro, inclusive, onde eu vou poder pesquisar não só localidade, cidade, corretor. Estou com um cliente que ele quer 3/4 com essa configuração, pronto para investir, para algumas questões ali que a gente vai ter de filtro. O corretor que tiver esse cliente vai buscar o imóvel ideal. Então, a gente começa um olhar invertido, né? Eu tenho clientes e eu vou buscar o produto para ele comprar. Ao invés de sair na rua, batendo de porta em porta ou achando em sites difíceis, vai ter um lugar que une todos eles. Une as construtoras, une o que está na planta, une o que já existe, com essa facilidade numa pesquisa extremamente avançada em cima de um comportamento humano e não metro quadrado, dado técnico que é difícil extrair do cliente. Imagina você chegar para o cliente e falar... 59 usando agora. Eu quero nesse momento uma casa de 72 metros a 80 metros quadrados. Ninguém fala isso, sabe? Não esquece. Eu quero uma casa para meus filhos, que aceita pet, que eu vou ter pátio, que eu vou ter... qual situação me favorece. Então, a pessoa geralmente ela precisa se conectar com o imóvel, né? O corretor precisa se conectar com a pessoa e às vezes é o primeiro imóvel da pessoa. Vamos lá no comportamento. Na hora que o corretor cadastra, eu achei super legal essa funcionalidade, que a hora que ele vai cadastrar o imóvel, as primeiras perguntas que ele faz, que ele responde pro sistema, né, na hora de cadastrar esse imóvel é ideal para... Muito legal. Então isso foi muito legal, porque quando a gente abrir essa ferramenta para o público consultar, e aí vem um grande... Aí o corretor vai pirar. Quando o público for consultar, e ele vai marcar lá assim, é meu primeiro imóvel, já vai abrir as opções de todos os imóveis que estão cadastrados, que seja ideal para ser o primeiro imóvel. Imóvel de entrada, imóvel econômico. Ou é um imóvel para renda de locação, que muita gente está buscando diversificar investimento para renda de aluguel. Isso é uma coisa legal, até a gente falar o porquê que hoje a gente não abre pro público final. Hoje, maio de 23, né? Isso, exato, pode ser que quando você está vendo... A gente quer muito estabelecer uma relação de confiança com os corretores e com o mercado, que é uma coisa que a gente já pratica há anos aqui na região, né? Pesquisa a gente aí, vai atrás da nossa biografia. A gente sempre defendeu e vai continuar defendendo essa relação. É uma profissão que ela é muito relevante e me inveja olhar para o americano, como ele construiu, né, uma estrutura tão bacana de o corretor é respeitado, a intermediação dele é respeitada, e aqui a gente acaba tendo algumas práticas não tão corretas em relação a isso. Então o VGV ele constrói primeiro a relação entre corretores, a parceria entre corretores e construtoras e o mercado imobiliário, para quando um cliente final for atrás, ele está indo atrás da interface do corretor. Ele não está falando com o comprador, com o vendedor, ele não vai pular etapas como outros players fazem. Ele vai falar de cliente para corretor, corretor para outro cliente, ou corretor para outro corretor e cliente, ou construtor, enfim. É sobre como a gente faz a relação de mercado tá bem estabelecida, né? Então, isso é uma coisa que a gente valoriza bastante e vai construir para que o corretor sempre seja respeitado. Então, ao momento que for aberto, né, seja pelo lead reverso ou pela página da imobiliária, ele vai se expor para o público e o público contatar os corretores. Eu acho que você tocou num ponto aí importante, dois pontos importantes, que primeiro é o lead reverso. O lead reverso a gente testou
A gente viabilizou em rede social, que é o ambiente onde o corretor muita captação, né? Muita captação do corretor de imóveis. A gente fez o teste de quando habilitar o lead reverso, aí aquele lead que é qualificado, ele vai ser ultra qualificado, né, Rafa? A gente fala bastante da como dá trabalho essa parte do lead e normalmente o corretor não tem tempo para esse trabalho. E infelizmente a maioria das pequenas agências não consegue explicar que evoluir, todo contato ele vai potencialmente executar uma venda. Só que não naquele momento, não necessariamente com quem o captou no primeiro momento. Então demora, leva tempo algumas coisas. E nem todo mundo tá afim de esperar ou tá afim de ter paciência de continuar conversando por muito tempo com uma pessoa. E essa emergência, essa urgência da venda, se eu trouxer um dado muito mais correto e limpo para a relação, a tomada de decisão de quem está pronto ou não para vender vai facilitar. Voltamos no tempo. A gente ganha tempo para o corretor. Não é só, então se eu tiver a fim de comprar daqui a 48 meses, então ninguém vai me ligar, não. Você vai ter uma conversa, mas de um prazo maior. Então tem algumas opções em cima disso que vão ser bem interessantes para uma das novidades que provavelmente quando você vê já foi lançado, porque está breve na esteira de produção aqui, e é uma novidade bacana que a gente está gostando muito. E quando eu fui consultar alguns corretores sobre o lead reverso, que eu mostrei o tanto de perguntas que o cliente tinha que responder para ele no final deixar o contato, foi unânime assim, isso não vai funcionar. Exato. É muita coisa para a pessoa responder. Muito difícil. Falei, não, meu amigo, é muita coisa para você pensar, para você fazer esse formulário, mas as Exato. pessoas estão buscando um imóvel de 500, 1 milhão, 2 milhões, 300 mil. Ela está no anseio que o problema dela seja resolvido. E para ela é óbvio que a pergunta certa vai levar ela para a rota certa. E esse é o problema que às vezes a gente percebe. Dá trabalho. É um esforço que, se eu não entendo o ponto final de onde esse esforço vai me levar, eu tô só fazendo, né, volume. Não é volume. Quando a pessoa sente que ela está respondendo, eu amo pet. Nossa, eu tenho gato e não um cachorro. Quero trabalhar em casa. Eu quero trabalhar em casa. Eu tenho filhos. Meu filho gosta de correr. Ele quer estar perto de um parque. Ou ele já está na faculdade. São perguntas que para o consumidor final vai mudar muito o produto que a gente vai ofertar para ele. Ah, mas isso dá trabalho. Exato, por isso que a gente fez para você. E vai te entregar a solução já pronta. O cara que não quer trabalhar também está na produção errada. Exato. O corretor é uma vida de muito trabalho. O que a gente está fazendo é só diminuir o trabalho, diminuir o tempo para aumentar a eficiência de venda do corretor através de uma ferramenta bem completa e vai ficando cada vez mais robusta e mais simples de operar. O que mais temos aí? Tinha mais algumas dúvidas que a gente selecionou aqui de corretor. Tô vendo aqui, deixa eu pegar elas aqui de volta. Pode contar um pouquinho também, Eduardo, sobre a parte de... Não, peraí, proposta já foi, falamos disso, já, ok. A gente... E uma outra coisa que é interessante de falar... erros, né? Que os clientes cometem ao comprar o seu imóvel. Isso eu acho uma parte educacional que é legal a gente falar também da ferramenta. Como a gente pode melhorar a relação do cliente estar mais pronto para isso. Uma das coisas que a gente vai falar, né? Lá tem parte de conteúdo também na ferramenta, vai ser bem explorado isso para amparar o corretor. Já me deparei com bastante dúvidas sobre juros de obra, por exemplo. Então, dentro desse sistema, o cliente também recebe essas informações, esse conteúdo explicando o que é juro de obra. Alguns dias atrás, aí, eu até gravei um vídeo, mandei para os corretores, de maneira cultural e de maneira um copia o outro, que um corretor acaba vendo o que o outro está fazendo, acaba copiando o que o outro está fazendo também. Exato. E aí vem um no Instagram lá, começa a fazer um vídeo bonitão, outro também começa a fazer um vídeo, daí a disputa pelo iPhone 14, vê quem compra primeiro para fazer vídeo melhor, e no fim acaba tudo mais do mesmo. Sim. Mas quando o cliente vai para a decisão, para onde ele vai? Ele vai para o YouTube. Então o que ele vai buscar no YouTube? Ele vai procurar casa no YouTube? Não vai procurar casa no YouTube. Mas ele vai buscar resolver as dúvidas que ele tem em relação à compra do imóvel. Sim. Seja de como financiar na Caixa, como financiar em banco privado. Quanto tempo leva para aprovar um cadastro? Quais documentos eu preciso para fazer um financiamento. Conforme a postura do corretor, o cliente fica até com vergonha de pedir isso. Com certeza. Em grandes casos, o cliente fica com vergonha. E aí ele vai para casa, abre o celular, entra no YouTube e vou buscar entender o que é INCC, o que é CUB.
o que é telhado platibanda, o que é laje protendida. Porque em algum momento na apresentação do imóvel, o corretor falou, não, isso aqui é tudo de laje protendida. O cliente com vergonha não pergunta na hora. Ou, se ele pergunta o que o corretor explica, ele vai querer saber mais e vai onde? Ele vai para o YouTube. Dentro desse comportamento do consumidor, dentro desse comportamento do cliente, a gente, dentro do VGV Control, a gente abriu espaço para conteúdo, onde o próprio corretor pode colocar o próprio conteúdo dele explicando o que é, como se financia na Caixa. Ele pode colocar o conteúdo dele, quanto tempo leva para você construir uma casa do zero, porque muitas vezes ele está vendendo um terreno para o cliente construir. Ele pode colocar um conteúdo, tudo que você precisa saber antes de construir sua casa. Isso vai ser muito útil. Né, uma infinidade vai ser muito útil. Então isso a gente vê que está tudo solto. Então vamos lá, só para fazer um overview, como diz o Rafa. A gente resolveu o problema da construtora que estava com a informação quebrada para o corretor. A gente resolveu a questão de proposta e reservas. De reservas para lançamento de vendas ou mesmo na rotina de venda do dia a dia. A gente resolveu o problema de informações que o corretor tinha na hora de cadastrar o imóvel. Às vezes não tinha nem campo no site da imobiliária e o cliente estava recebendo de novo informações precárias. E agora a gente resolve mais uma parte que é a dúvida do cliente para tomar a decisão. Todo esse quadrante é para tomar uma decisão mais rápida. E o corretor, em vez de levar 6 meses, 1 ano, 2 anos para fazer uma venda, ele pode se preparar para fazer a venda em 30, 60, 90 dias e é o que vai acontecer. Você tocou num ponto ali que é interessante a gente falar. Tá, mas eu tenho o site da imobiliária, por que eu preciso ter o VGV? Porque o site da imobiliária é um sistema, um software, que como diz você lá, contrata meu software aqui, mais uma balinha Juquinha e você ganha um site. O site hoje em dia não tem valor nenhum, né? Toma um site aí. E o site, ele é ótimo para imobiliária, fazer a gestão. Sim. Ele é péssimo para o cliente procurar um imóvel. A primeira pergunta é qual cidade? Beleza, minha cidade. A segunda é qual bairro? Depende. Como que eu vou saber qual bairro eu quero? Exato. Pode ser que eu queira, devo lá no bairro, não tem, fechou, vai embora. Semana passada, a gente negociando um imóvel, o cliente queria numa região da cidade. Comprou em outra. Comprou em outra. É normal. Tem cliente que quer terreno, compra apartamento, quer apartamento, compra terreno, tem terreno, compra casa. Eu quando comecei, eu fui para um bairro, porque eu entendi que lá tava um status, uma situação que, né, para a família seria interessante. E quando eu comecei a estudar junto com a corretora e ela falando, cara, mas olha o quanto que esse outro bairro está se transformando e daqui a 10 anos, quantos filhos estiverem em uma situação, ele vai ser o mesmo padrão ou até superior àquele bairro que você estava querendo hoje. E realmente eu investi no futuro numa condição que hoje não teria. Não existe essa possibilidade. Então, isso a gente olhou. Os sistemas disponíveis hoje para o corretor, eles são limitantes para o cliente, eles são confusos para o cliente, e eles trabalham pouca informação para o corretor levar até o cliente. Então, acho que isso a gente enquadrou bem e resolvemos mais esse grande problema do corretor de imóveis e do cliente. Outra coisa que a gente também já... Claro, a gente tem outras abas, outras funcionalidades do Visual Control, tem novas coisas sempre sendo lançadas. Isso é uma coisa que a gente escuta muito, né? Não, mas peraí, vocês lançam novidade... Todo mês nos nossos blogs lá tem atualizações do VGV Control. A gente está disparando também agora uma news. Todo mês a gente melhora a ferramenta. Ela não é uma ferramenta que eu contrato terceiros para fazer. A gente é uma empresa de tecnologia. O nosso time é 100% dedicado para melhorias do VGV Control. Não se abre um ticket para esperar. Não tem. Vamos orçar, vamos esperar dar um... Não. A empresa é 100% desenhada para o VGV Control. Aquele caso da corretora que... também a arquiteta, ela pediu para inserir uma informação no sistema. Já está no pipeline aí de implantação. Se está apto a financiamento ou não. Isso. Não, vai hoje ainda. É do dia para o outro. Às vezes no mesmo dia, a gente já... Só que quando essa informação ela é melhorada, ela melhora para toda a rede de corretores que está usando o sistema. Exato. Então, se entrou habilitou hoje uma função nova, todos os 1.000, 2.000, 5.000 corretores que estão no sistema vão receber essas melhorias também. Isso é bacana, que é uma coisa que a gente unificou. Lá atrás era um sistema replicado para cada time. Quando a gente uniu e chamou de VGV Control, uma das premissas era isso. Eu odiava, quando eu tinha uma TV a cabo no Rio Grande do Sul, que eles
incorporavam um canal novo e vendiam um novo pacote. Então eu tinha o Plus, Master, Super dessa TV a cabo. Os nomes dos planos. Não tinha. E aí eu, agora sim, tenho todos os canais, né? Realizado, jovem, queria ver tudo que tinha. E aí, no outro mês eles lançavam agora o Master Plus com esse, aquele novo. Putz, aí era 10, 15, 20, 30 reais a mais. Quando eu migrei para uma outra operadora, e aí mesma coisa, eu fui, né, frustrado, fui pro plano master deles, e aí no outro mês veio na telinha lá assim, ó, nesse mês foram adicionados tais canais no teu pacote. Poxa, eu tô no plano. Tudo que tem de melhoria, né, não vai me custar. Eu já desenvolvi, ela tá pronta. Eu vou te incorporar dentro com essa solução. Claro, que nem a gente comentou lá, tem coisas que elas vão usar mais máquina, que elas vão usar uma propriedade intelectual diferente. E aí eu tenho que criar uma solução ao lado dela. Tem esses dias a gente tá falando, tem estados no Brasil que é frente-mar, outros é beira-mar, outros é litoral. Outros é pé na areia. Outros é pé na areia. Então toda uma terminologia que a gente dá, hora homem, é trabalho, né? Existe uma construção e assim como, olha a loucura que é, a tecnologia é uma beleza. Pra gente mostrar o mapa, como a gente gosta de mostrar o mapa, e os produtos próximos, que é uma novidade que está chegando aí, então todos os produtos que estão próximos desse bairro, dessa região, que estão disponíveis, eu preciso ativar o Google Maps, que hoje virou referência em mapa para uso, e esse é uma API. Se eu tenho uma cidade que consome muito Maps, custa mais caro do que uma cidade que consome pouco Maps, porque ele me cobra por requisição em dólar. Então, se eu vou usar um monte, vai me custar mais centavinhos de dólar. Se eu vou usar pouco, vai me custar menos. Então, é sempre um equilíbrio, né, de custo-eficiência para ficar Mas positivo. O ponto bom dessa questão do mapa é principalmente para uma pessoa que não sabe o que tem perto daquela região. Precisa ter. Não adianta. Aí a gente vê lá. Cost of doing business, como o Unilever me ensinou. É o custo de fazer negócio, você tem que ter, não adianta. Então, hoje o corretor cadastra lá, ótima localização, perto de restaurante, mercado, colégio, academia. Isso e nada é a mesma coisa. Exato. Ótima localização. Então, o que a gente trouxe? É a X minutos da academia tal, é a X minutos do mercado tal, é a X minutos do mercado 2, é a X minutos do mercado 3, é a 25 minutos do trevo de acesso para a cidade tal. Informação, então, né? Essa informação para o cliente se posicionar melhor dentro do ambiente da cidade, porque tem uma tendência dele comprar o imóvel mais ou menos onde ele já mora. Ele troca e ele opta em ficar perto de onde ele já mora, que é o caso que você estava falando aqui agora. Exato. Que por conta de mais informações você foi buscar outro bairro para morar. Perfeito. Eu acho que é isso. Acho que responde bastante que é o VGV Control. Também tem o vídeo do nosso evento lá. Para quem não assistiu, pode assistir. É um vídeo completaço. O que mais, Rafa? Tem mais alguma coisa aí? A gente pode falar um pouco, acho, também da preço, a gente falou, diferenciais, a gente falou, informação. Eu acho que é legal a gente, né, sinalizar. Todo feedback é bem-vindo. De novo, a gente é uma empresa de tecnologia que está aberta a ouvir o público. Então, a gente tem os nossos canais de suporte, tanto na nossa página quanto na ferramenta. Você pode entrar lá e falar à vontade com o time, tanto o time de suporte comercial quanto o time operacional. Eles vão te dar uma ajuda e vão ajudar tanto a configurar, a cadastrar os nossos clientes. A gente também tem opções, né, vocês estão vendo aqui, né, cupom. A gente não está hoje numa construção exclusiva de se eu preciso te vender, senão não. A gente quer melhorar o mercado imobiliário, da construção civil. Então essa nossa proposta ela é de trazer uma ferramenta, trazer tecnologia que faça sentido você usar. Então por isso a gente precisa ouvir muito feedback de corretores, construtores, arquitetos, engenheiros, clientes finais. Vai chegar um momento também onde a gente tem informação para melhorar a ferramenta para você. Desde 2019 a gente está ouvindo feedback, melhorando cada campanha, cada evento de vendas, cada lançamento, cada dia tem uma informação nova. Então você pode participar também da melhoria desse sistema. Um sistema que você já está disponível, você já pode usar hoje, já pode se habilitar hoje, você começa a usar hoje, você já cadastra imóvel hoje, você já começa a compartilhar com outros corretores hoje.
e assim essa rede cresce até se tornar a maior rede de corretores do Brasil. Essa é a nossa meta, né? Ter a maior rede de corretores e aí, sim, negócio acontecendo lá, fomentando as comissões, as vendas, a captação, a angariação, construtoras venderem mais para construir mais, resolver demanda populacional nossa, porque nem eu botei lá na minha palestra lá do Mentoria do Imóvel Tech, onde a gente coloca, cara, todo brasileiro nasceu e foi construído. Ele quer ter um imóvel. E você pode vender ele, pode fazer esse sonho acontecer e o VGV está ali para te ajudar nessa relação. E vamos falar da última grande inovação que vai vir logo por aí? Manda lá. Quando a gente atingir X mil imóveis cadastrados em cidade X, cidade Y, o que a gente vai fazer? Não vamos abrir para o público? Vamos ter que, né? Uma hora a gente chega no VG Venda. E aí, o que seria o VG Venda? Hoje, você cadastra o imóvel à venda nos portais. Muitos corretores imobiliários são reféns de portais, com alto custo de portal. E a gente vai ter o portal, o VG Venda, onde o cliente pode consultar e procurar imóveis para comprar com uma grande diferença. O cliente não consegue cadastrar imóvel. Só o corretor consegue cadastrar o imóvel e todo contato vai ser só com o corretor de imóvel. Isso é, como eu falei antes lá, né? A relação sempre respeitada. Cliente final fala corretor fala ou com outro corretor, ou com o construtor, ou com a outra ponta final. Mas a intermediação é respeitar a relação com o corretor. Porque tem uma cultura, Rafa, do cliente final, o cliente comprador de imóvel, ele querer comprar direto do vendedor, direto do dono do imóvel. Vem cá, você acha que o cara vai falar a verdade do imóvel dele? Você acha que não tem que ter um olho do corretor olhando para ver se o teto não está rachando, não está com infiltração? Você acha que não é o corretor que sabe se vai levantar um prédio do lado e fazer sombra na piscina? Só que quando você vai lá comprar direto do dono, o dono não vai te falar nada disso. Exato. Ele não vai te falar que passa um ônibus barulhento todo dia para levar aluno para a escola às 5 da manhã que treme a casa inteira. Ele não vai falar isso. Ele não vai falar que aquele transformador de energia na porta da casa faz um barulho infernal que ele não consegue dormir. Que junta um monte de bicho, aquele negócio, aquela luz acesa em cima da sala. Não tem condições. Então, o cliente hoje, que ele acha que está tendo vantagem e comprar direto do dono, ele está arrumando um baita problema. Ele não sabe se a região vai valorizar, se não vai valorizar, se já valorizou, se já atingiu o pico. Se o cliente fala, não, minha casa tá tanto, faço tanto para você. Sim, mas é do lado de um monte de casa velha. Não vai valorizar, vai demorar. Então esse é um grande diferencial, que quando o cliente está comprando do corretor, ele está fazendo uma compra muito segura. Sim. E ele tem respaldo, né? Eu acho que aí tem uma coisa que, infelizmente, o brasileiro e a publicidade, ela participou dessa história, que ela tem a famosa lei de Gerson, né? O jeitinho brasileiro, como a gente vai tentando sempre burlar as formas. A gente não vai dizer que o brasileiro vai usar dessa ou daquela maneira, mas a gente está dando um subsídio e uma forma de respeitar a relação e você ter suporte. Tendo suporte, aí seja através do real digital, com smart contracts, com toda a estrutura tecnológica que está acontecendo ali na frente, a gente vai ter um local onde o corretor ele vai dar a opinião e suporte dele para o mercado. Isso vai virar, vai ter força? O mercado vai dizer, né? Se os corretores entenderem nosso propósito e acreditarem na ferramenta, vai dar certo, vai ser muito bom para todo mundo. O cliente final vai querer atravessar, não vai ser aprovado porque não vai ter o CRES, não vai ter a foto, não vai ter a homologação, ele não vai conseguir entrar para ver todo o painel de informações que o corretor tem. E por outro lado, ele pode estar achando ruim, mas o que a gente está fazendo é protegendo esse cliente de comprar imóvel ruim. Exato. De se expor, quantos clientes que compraram imóvel se arrependeu? Eu recebo praticamente toda semana alguém tentando colocar um imóvel no negócio porque comprou errado. Comprou acima, perdeu dinheiro. Ele não olhou para a oferta de produto, se tem muita oferta. Ele não olhou se do lado das casinhas todas iguais, ele acha que está fazendo um bom negócio. É engraçado, né? Mas a gente vê isso no mercado financeiro, situações semelhantes. Alguém está oferecendo um ganho absurdo e aí você vê todo mundo indo porque acha que vai roubar o sistema e vai conseguir. Há 3-6 meses está todo mundo abrindo processo e queixa crime porque foi enganado. E olha, se eu respeitar a relação, mas aí tem que pagar a comissão. É o trabalho das pessoas, é justo. O que ele está te dando de suporte e feedback é justo nessa relação. Não é nem sobre a comissão, é quanto vale ter a informação certa.
Correto. É uma compra, Aí- às vezes você está economizando muito mais do que a Aí sua o cara está economizando 5% e pagou 15% mais caro no imóvel que o corretor negociaria com 20% abaixo. E a gente sofria isso com a agente de publicidade, né? Era a Mesma mesma coisa. coisa. Então eu comprava metade do preço e o cara achando que estava gatinho economizando 20%. Então, fica até um aviso aqui, o corretor ele vai ter uma segurança onde o cliente final não vai ter acesso à informação que o corretor tem. E se ele quiser comprar o imóvel, vai ser através de um corretor, pelo menos se tiver anunciado na nossa plataforma. Não vai ser como outras aí que você anuncia o imóvel do cara, no outro dia ele está anunciando a casa dele do lado do teu anúncio ali. Então, isso a gente organiza, vai melhorando e aí estamos prontos para transformar no VGV Control a maior rede de corretores do Brasil. Então, né, primeiro um papo legal aqui para a gente abrir um pouco mais para vocês nossa cozinha, fazer com que, né, um canal esteja aberto o tempo inteiro de dúvidas frequentes. Coloca nos comentários, nosso time vai olhar, interaja. Aproveite o cupom que está aqui na tela, se cadastre, experimente a ferramenta. Se você nunca usou ela ainda, conecte-se, né, com o VGV Control a outros corretores, a outras construtoras, a outros empreendimentos. Amplie, né, a sua rede, não só de network, mas de negócios, de imóveis. E a gente mantém sempre convite, né, para você, corretor de imóveis, construtora, vem conversar com a gente também e fechar mais negócio através do VGV Control. Isso aí, pessoal. Obrigado. Vai nos acompanhando aí que vai ter sempre novidade para vocês. Valeu? Até a próxima. Abraços.